Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Os Tambores Silenciosos, que é um romance do Josué Guimarães, escrito em 1975, quando inclusive o manuscrito chegou a ganhar o prêmio Érico Veríssimo de melhor romance, mas que só foi publicado em 1977, ano em que se falava muito, por exemplo, sobre uma abertura política lenta e gradual, mas ao mesmo tempo é bom lembrar que 1977 foi o ano em que o Congresso Nacional foi fechado de novo por conta do famoso pacote de abril do Ernesto Geisel como uma manobra ali para tentar manter a maioria do Congresso nas próximas eleições. E eu menciono de passagem esse contexto político da ditadura militar, que, aliás, como vocês devem ter notado, é um contexto que amarra as discussões que eu venho fazendo ao longo desses últimos vídeos. Mas, enfim, eu menciono brevemente esse contexto, tendo em vista que ele é fundamental para a construção desta, que é uma narrativa que fala sobre um governo autoritário que censurava os meios de comunicação, torturava os seus opositores e etc. Porém, como nós estamos falando aqui de um período em que o AI-5 ainda era usado para censurar filmes, livros, novelas, discos, etc., lembrando que o AI-5 só foi revogado em outubro de 1978, mas enfim, como nós estamos aqui falando de um contexto em que era preciso tomar cuidado com o que se falava, o Josué Guimarães cria uma correspondência entre o tempo da ditadura militar dos anos 70 e o contexto imediatamente anterior ao início do Estado Novo, lembrando também que o Estado Novo começa em 1937 e o romance se passa na primeira semana de setembro de 1936. Ou seja, o autor aqui, o Josué Guimarães, ele se utiliza daquela ditadura do passado para fazer um comentário sobre a ditadura em que se vivia no presente de publicação aqui do romance, que inclusive se passa em uma cidade fictícia do Rio Grande do Sul, mas que tem uma delimitação geográfica mais ou menos precisa e específica, já que em alguns momentos menciona-se que essa cidadezinha em que se desenvolvem as ações do livro, que é uma cidadezinha chamada Lagoa Branca, fica entre Passo Fundo e Cruz Alta. E aí, como eu já adiantei, a narrativa se desenvolve durante a Semana da Pátria, a primeira semana de setembro de 1936, às vésperas da implementação do início do Estado Novo, só que os eventos narrados no livro já prenunciam um período de autoritarismo, violência e censura que, pelo visto, tende a se repetir na nossa história. E, além do mais, cada capítulo aqui do romance transcorre e corresponde, portanto, a um dia dessa Semana da Pátria. Só que, aparentemente, como só ia acontecer, esse período tão autoritário começa com boas intenções no que se refere, pelo menos, ao prefeito local, que é um coronel chamado João Cândido. Esse prefeito ele só toma a iniciativa de proibir a circulação de jornais e de revistas pela cidadezinha para que as más notícias do mundo não perturbassem a tranquilidade dos cidadãos de Lagoa Branca. E aí, como as pessoas não fazem nada, mesmo não gostando muito dessa medida, dessa censura aos meios de comunicação, logo depois, o prefeito dá um passo além e proíbe também a posse de rádios. E, enfim, ele chega inclusive a interceptar alguns rádios que as pessoas tinham em casa, né? E aí, aos poucos, essas pessoas, de novo, elas não falam nada sobre esse confisco dos aparelhos de rádio. E aí, o próximo passo do prefeito é
censurar a correspondência que as pessoas recebem ou que as pessoas enviam para outras localidades. E quanto às pessoas, e é claro, quando eu digo assim que ninguém fazia nada, eu estou exagerando. Havia uma ou outra pessoa que tentava se manifestar em relação a tudo isso, contrariamente a tudo isso que estava acontecendo. Só que essas poucas pessoas que tentavam esse tipo de manifestação, que tentavam se opor a tudo isso, essas pessoas eram violentamente reprimidas em um primeiro momento e depois elas acabavam sendo presas também. Ou seja, aos poucos essa cidadezinha vai se isolando do resto do mundo, primeiro com a conivência silenciosa da população, e aí quando alguém percebe que tem algo de muito errado acontecendo e essa pessoa vai tentar fazer alguma coisa, já é tarde demais e essa pessoa é fortemente reprimida, né? Mas a coisa não para por aí, porque a prefeitura está preparando uma grande celebração para o Dia da Independência e por isso mesmo esse prefeito barra coronel aproveita o embalo dessas mudanças que ele está propondo para também limpar as ruas da cidade ao, por exemplo, tirar dali os mendigos, para que o desfile de 7 de setembro ficasse ainda mais bonito. E aí você se pergunta, o que os agentes do governo fizeram então com os mendigos de Lagoa Branca? Simples, eles jogaram os coitados dos mendigos no rio. Então, de um lado, existe todo esse autoritarismo que censura, que manipula informações, como no trecho em que o prefeito manda colocar no jornal a notícia de que a safra, eu não me lembro qual que é o grão que eles plantam ali na região, mas enfim, tem um momento em que o prefeito fala, olha, a safra desse ano está muito boa, mas na verdade tudo tinha sido perdido por conta de uma chuva que havia caído um tempo antes. Então a gente percebe essas informações sendo manipuladas. Esse prefeito ele começa a reprimir de maneira cada vez mais violenta, enérgica, os seus opositores, mas por outro lado, a prefeitura tentava também usar a festa da independência como um modo de distrair as pessoas, que é a famosa história do pão e do circo, que, diga-se de passagem, também era bastante usada durante a ditadura nos anos 60 e 70. Outro ponto de correspondência entre a época em que a narrativa se passa nos anos 30 e o período da ditadura militar em que o romance foi publicado nos anos 70, diz respeito a um discurso moralista e de um patriotismo bastante acentuado, o que exige que se construa a imagem de um grande líder para as massas, o que aparece no romance quando o prefeito manda distribuir um retrato dele mesmo como brinde do jornal que a prefeitura começa a imprimir, para que as pessoas pudessem pendurar esse retrato na parede como um sinal de ato cívico. E aí, conforme a narrativa avança, a gente percebe que esse prefeito não regula muito bem, já que essa sua preocupação com as más notícias chegando à Lagoa Branca é uma preocupação que beira o patológico. Então, ele assume para si esse dever cívico de proteger os moradores da cidade, e aí ele vai se tornando praticamente uma caricatura, tamanho o exagero de algumas de suas atitudes, que são cada vez mais paranoicas e alucinadas. Sim, porque um dos motivos que levam o coronel João Cândido a isolar essa cidadezinha é também o medo da ameaça comunista depois da revolta de 1935, que aconteceu no Rio de Janeiro, e por isso ele vai ficando meio paranoico ante a possibilidade de alguém de Lagoa Branca ser influenciado pelas ideias comunistas. Então, o medo desse personagem vem também do tal do fantasma do comunismo se aproximando ali daquela região. Aliás, essas tensões ideológicas aparecem entre direita e esquerda, elas aparecem desde o título do romance. Então, por um lado, esse título faz sim referência à Noite dos Tambores Silenciosos, que é uma cerimônia que faz parte, se não me engano, da cultura negra pernambucana. Só que, por outro lado,
e eu acho que esse outro lado é que está sendo referido aqui no título do romance com mais ênfase. Por outro lado, Noite dos Tambores Silenciosos era o nome de um evento da ação integralista brasileira, e esse evento aconteceu pela primeira vez em 1935, ou seja, um ano antes das ações narradas aqui no romance, e logo no início do livro, um determinado personagem já menciona esse evento promovido pela ação integralista brasileira. Em dado momento dessa cerimônia, desse evento, os integralistas tocavam alguns tambores e aí depois eles liam um poema do Jaime de Castro chamado justamente Noite dos Tambores Silenciosos. Então, ao se referir diretamente a este evento no título do romance, o Josué Guimarães já nos coloca diante desse período em que a direita tinha se articulado em um movimento que tinha várias características que depois voltariam durante a ditadura militar, como, por exemplo, esse discurso de um ufanismo extremado, de um moralismo bastante recrudescido, enfim. Outra coisa muito importante sobre o integralismo é que logo no primeiro capítulo a gente já fica sabendo que há aqui nas proximidades de Lagoa Branca um núcleo integralista, o que também explica muito a aceitação de alguns setores dessa cidade diante de tudo que vai acontecendo, diante desse poder que vai cerceando a liberdade de todo mundo ao longo da narrativa. Além disso, a partir de certa altura, quando a repressão chega ao seu auge, as pessoas escutam gritos de torturados durante toda a noite, o que dá ainda um outro sentido à referência à Noite dos Tambores Silenciosos lá dos integralistas. Enfim, é evidente que o tal prefeito coronel precisa de ajuda para implementar todas essas suas medidas autoritárias na cidade, porque sozinho ele não daria conta de, enfim, fazer tudo aquilo que ele propõe. E isso inclui, essa ajuda vem desde o presidente da Câmara dos Vereadores até militares de diferentes patentes que vão aos poucos abusando daquela autoridade que eles receberam ainda mais, com a justificativa de fazer valer a vontade do prefeito. E assim, conforme o tempo passa, a intimidação que faziam ali contra os seus opositores, que eram poucos, vai dando lugar a medidas cada vez mais enérgicas e que incluíam agressões, prisões e tortura. Tudo isso justificado pelo estado de guerra em que o país mergulhou aos olhos desse prefeito depois daquilo que os comunistas tentaram fazer no Rio de Janeiro em 1935. E aí, às vezes, nem precisa de muito para entrar na mira dessa força repressora que nós temos atuando aqui nessa cidade. Então, por exemplo, algumas pessoas são presas por ouvirem rádio. Um sujeito aqui, se não me engano, ele é o poeta da cidade, ele é o dono de uma livraria também, enfim. Ele é preso porque no meio das coisas dele, as pessoas encontram um romance do Jorge Amado, que era comunista, e aí esse poeta acaba também, enfim, sendo preso para prestar esclarecimentos do porquê dele estar andando com aquele tipo de livro, sabendo de todo esse medo que o poder estava sentindo da ameaça comunista. Porém, como eu disse antes, são poucas as pessoas nessa cidade que se rebelam, mesmo que minimamente. Na verdade, o único grupo que se insubordina de um jeito mais organizado é o grupo dos estudantes dessa cidade, graças à influência de um professor chamado Ulisses, que também vai entrar na mira dos políticos e dos militares, principalmente depois que começa a organizar essas reuniões para conversar com os estudantes sobre modos de resistir à opressão e também de tomar ali modos de tomar atitudes para gerar algum tipo de levante popular, o que vai culminar em um último capítulo em que, durante a festa da independência, a população finalmente se rebela
e aquela apatia generalizada de antes é substituída pela hostilidade, que por sua vez vai fazer com que aqueles agentes da repressão, que antes eram tão valentes e corajosos, demonstrem toda a sua covardia. Então, alguns fogem, outros imploram por perdão, outros tiram a própria vida, outros aparecem mortos de maneira mais ou menos inexplicável. Mas, voltando à figura desse professor Ulisses, é interessante percebê-lo como alguém que, mais do que instigar os estudantes, organiza todo aquele inconformismo que, caso contrário, não levaria a lugar algum se não estivesse ali organizado. Porque, no que dependesse dos estudantes, eles fariam tudo de qualquer jeito, sem estratégia nenhuma, e aí é claro que a repressão seria ainda mais enérgica sobre eles. Então, por exemplo, é o Ulisses quem primeiro percebe alguns sinais de insatisfação da população, de modo geral, com toda aquela situação, porque, por exemplo, o Ulisses nota que, a partir de um determinado ponto, as pessoas que sempre cumprimentavam o prefeito quando ele andava pelas ruas da cidade, as pessoas deixaram de cumprimentá-lo. Então, o Ulisses olha para isso e fala assim, opa, pera um pouco. As pessoas não estão falando sobre isso, mas a gente percebe nisso algum tipo de movimento de rejeição à figura desse sujeito. Ou ainda, é esse professor quem decide colocar um poema daquele dono da livraria da cidade que tinha sido preso por portar um livro do Jorge Amado, né? Então esse poeta ele escreveu um poema, e aí o Ulisses pega esse poema e coloca em um panfleto que vai ser distribuído pelos estudantes, e isso acaba fazendo com que esse poeta que foi investigado acabe passando para o lado da causa da resistência também, né? Porque afinal de contas ele se viu acolhido por aquele grupo. Mas, de modo geral, as pessoas de Lagoa Branca têm vários defeitos de caráter, o que demonstra uma comunidade em franca decadência, e isso torna ainda mais sem sentido essa necessidade de conservar algo que não vale a pena ser conservado, porque é isso. Ninguém aqui nessa cidade é um mocinho. E, aliás, isso é uma coisa muito interessante, né? Porque ainda que retrate esses grupos que tomam posições ideológicas e políticas contrárias um ao outro, ainda assim o autor ele demonstra em vários momentos que não tem ali o mocinho e o vilão, né? E aí é isso, você tem essa cidadezinha em que a comunidade está em franca decadência, e no entanto você tem um grupo querendo conservar essa mesma comunidade, apesar dessa decadência. Além disso, há aqui autoridades abusivas, políticos que bajulam o prefeito para conseguir ali um pedaço de terra nesse latifúndio chamado autoritarismo. Há aqui mulheres adúlteras e cujos maridos sabem dessas puladas de cerca. Os representantes dessa ala conservadora são todos impotentes. Então existe aqui um componente de frustração sexual que acentua a truculência desses conservadores para com os seus inimigos. Parece então que esse povo frustrado só estava esperando ali uma oportunidade para liberar toda essa energia, toda essa raiva em alguém. E aí as decisões do prefeito são a desculpa perfeita para isso. Então, outro exemplo de grupo que tem ali uma moral duvidosa, né? As autoridades religiosas têm uma relação dúbia com o poder. Então, por exemplo, vários dessas figuras religiosas aqui parecem ter preocupações muito mais políticas e mundanas do que espirituais, e claro que esses líderes serão perseguidos também em alguma medida por conta disso. Ademais, os ricos são decadentes nessa cidade, os velhos são todos antipáticos, enfim, parece que nós estamos aqui assistindo ao apagar das luzes dessa gente tão ambiciosa e, ao mesmo tempo, tão medíocre. Diante disso tudo, atravessa o romance
uma discussão sobre o quão eficaz ou legítima e justificável pode ser a censura ou a repressão. Principalmente porque não demora muito para a gente perceber que esse prefeito ali, ele é meio tosco também, ele não planeja, ele não é um cara maquiavélico que quer tomar o poder por algum motivo e quer enriquecer. Não, ele vai fazendo as coisas, como eu disse, de um jeito meio alucinado, meio paranoico. Então, ao mesmo tempo em que ele seria visto como um vilão da história, ele parece não ter consciência da própria vilania, e isso é uma coisa muito curiosa de se pensar sobre a construção desse personagem. Na verdade, por mais que ele tenha sim culpa no cartório, ele nem é a figura mais perigosa em toda essa história, já que, por exemplo, ele mal fica sabendo dos abusos que os militares estão fazendo, e nem tampouco entende a profundidade que se aliar aos ideais integralistas representa naquele momento. Então, é muito interessante. Por exemplo, ele não sabe que as pessoas estão sendo torturadas, ele não sabe que os mendigos foram jogados no rio, e isso culmina com o prefeito tomando uma atitude desesperada quando ele descobre que foi denunciado ao governo do estado, e diante aí desse boicote da população que não comparece à festa do desfile lá em 7 de setembro, por influência dos estudantes, esse prefeito acaba ali tomando uma atitude dramática para tentar, enfim, contornar tudo isso que aconteceu. E aí, como eu já mencionei antes, existe na construção desse personagem algo próximo da caricatura, o que é reforçado pelo caráter satírico e irônico do romance. E aí, por sinal, o Josué Guimarães se utiliza aqui em Os Tambores Silenciosos do humor para revelar que há algo de podre no reino de Lagoa Branca. Mas não se trata de um humor escrachado, de um humor pastelão, de um humor ligado ao xiste, por exemplo. Trata-se, na verdade, de um humor muito mais próximo da ironia, principalmente pensando no modo como ele fala dos dirigentes e desses agentes da repressão, mas também porque é por meio da sátira que o autor vai aos poucos confundindo aquilo que é da ordem do público e aquilo que é da ordem da vida privada. E aí o humor funciona aqui então como essa estratégia de contenção que desvia o nosso olhar sobre a dimensão da crítica que está sendo operada aqui. Porque em um texto que tivesse um tom mais sério, esse caráter crítico ficaria mais explícito, o que é sempre um problema em se tratando de um contexto como o dos anos 1970, quando o romance foi publicado, período em que, novamente, o AI-5 ainda estava em vigência. Mas o autor ele se utiliza aqui de um outro elemento para além do humor para tecer essa sua crítica. Existe aqui no romance também o recurso ao maravilhoso e ao alegórico, graças à presença de um número cada vez maior de pássaros misteriosos que vão tomando a cidade conforme a repressão aumenta. Se não me engano, a primeira vez que esses pássaros aparecem, são mencionados, é no capítulo 3, que corresponde então ao terceiro dia dessa semana. E logo de início, esses pássaros aparecem sob o signo do estranhamento, já que ninguém consegue definir muito bem que tipo de pássaros são esses. Algumas pessoas olham e pensam que são bem-te-vis, outros olham e pensam que são corvos, que são pássaros muito diferentes um do outro. Um terceiro grupo olha e pensa que são pombos, e por aí vai. Mas a coisa não para por aí, porque esses pássaros parecem acompanhar os agentes da repressão no momento em que eles estão planejando alguma coisa. E por isso mesmo, esses militares começam a se sentir, primeiro, vigiados, incomodados, e depois mesmo ameaçados pela simples presença desses pássaros que não atacam ninguém, eles só ficam ali parados observando o que está acontecendo. E o mais estranho disso tudo é que, de início, os demais personagens que estão ao redor desses militares não sentem incômodo algum com a presença dessas aves. Ou seja, parece que a presença dos pássaros está denunciando alguma coisa, ou está revelando
que tem algo de errado acontecendo na cidade, o que faz com que eles sejam vistos como um sinal de mau agouro pelos militares e por aqueles que se aliaram de uma ou outra maneira ao governo. Então veja que esses pássaros desconhecidos alertam a população sobre o que está acontecendo, tanto quanto os panfletos distribuídos pelos estudantes na reta final do romance. E aqui já se percebe que a tentativa de manter a paz na cidade foi por água abaixo, né, que era o primeiro grande impulso desse prefeito. Pois é, justamente ao tentar evitar confusões, o prefeito acabou criando uma grande confusão ao longo do livro. Por outro lado, como eu disse, esses pássaros parecem se multiplicar na mesma proporção em que o autoritarismo vai crescendo, o que também cria uma sensação de simultaneidade, não de simultaneidade, mas parece que um evento corresponde ao outro. Então parece que o surgimento dos pássaros corresponde ao surgimento do autoritarismo. Tanto é assim que, quando a tensão chega ao seu ápice no dia da festa da independência e uma chuva torrencial cai pela cidade, aumentando ainda mais aquele clima de caos absoluto, nesse momento de tensão máxima, a dissolução do poder do coronel-prefeito e daqueles que estavam ao lado dele só é finalizada quando a população finalmente destrói, ela acaba com todos os pássaros. Então, pela ótica dos opressores, os pássaros representavam uma revolta crescente e incontrolável, o que fica nítido, sobretudo, no último capítulo, quando, em plena festa da independência, os pássaros invadem a cidade, o que me fez lembrar bastante daquele filme Os Pássaros, do Alfred Hitchcock, na medida em que há momentos em que descrevem os pássaros ali tomando a cidade de assalto, né? E aí esses pássaros eles ficam simplesmente parados, então eles ficam nos muros, nos jardins, nos telhados das casas, nos fios dos postes, nas praças, etc. E aí, ora eles piam e voam, ora eles simplesmente ficam em silêncio encarando tudo que está acontecendo, como se eles soubessem que há uma conspiração no ar. Mas do ponto de vista dos oprimidos, esses pássaros representam o autoritarismo do governo, em uma associação que fica mais evidente ainda por essa coincidência entre a destruição dos pássaros e a destituição do coronel do cargo de prefeito. E o fato de poderem ser lidos desses dois jeitos diferentes, né, ora como sinal de revolta, ora como sinal de opressão, acaba fazendo com que esses pássaros surjam no romance a partir dessa perspectiva da alegoria. Além disso, essa expulsão dos pássaros dessa cidade pela população estabelece uma rima com a expulsão dos mendigos pelos militares no começo do romance, e convém ainda sublinhar que, mesmo quando a população finalmente se rebela, trata-se de uma revolta silenciosa por meio do boicote à festa, organizada pelo prefeito, ou então por meio dessa negativa em cumprimentar o prefeito quando ele anda pela cidade. Só que aí é engraçado, porque ao invés de atacarem com violência os militares, as pessoas dessa cidade atacam os pássaros, salientando, portanto, essa relação metafórica entre as aves e os poderosos, já que a presença dos pássaros materializa para todo mundo o autoritarismo velado que era sentido diretamente apenas por algumas pessoas de Lagoa Branca. Então é muito interessante pensar nisso. Essa população ela vai guardando essa mágoa, esse ressentimento, essa violência, e aí quando eles explodem, eles não explodem para o lado dos militares, eles explodem para o lado dessas aves que estão ali representando metaforicamente o poder atribuído aos militares. Só que, em meio à destruição dos pássaros pelas pessoas, percebe-se algo muito estranho. Olha a chuva começando. Na verdade, as pessoas, enquanto estão ali destruindo esses pássaros, as pessoas percebem que essas aves não eram de verdade. Aqueles pássaros eram feitos de arame, de restos de algodão, de penas de galinha
e de tecido. E se aos olhos da população os pássaros representam o poder, então o fato de serem pássaros falsos só reforça o caráter ilegítimo daquele governo. E assim, a presença desses pássaros acaba, a partir dessa descoberta de que eles não eram reais, essa presença acaba recuperando os diferentes aspectos do insólito descritos pelo Todorov aqui em Introdução à Literatura Fantástica, sobre o qual falei recentemente por aqui, né, ao falar de uma outra obra, que é aqui A Hora dos Ruminantes, do José J. Veiga. Caso não tenha visto os meus comentários aqui a este livro, eu deixarei na descrição o vídeo para que você assista, porque lá eu explico um pouquinho melhor dessa proposta do Todorov aqui no Introdução à Literatura Fantástica. Mas, enfim, de início, quando os pássaros surgem aos poucos na cidade, a partir do 3º capítulo, nós estamos ali no terreno do estranho, porque, afinal de contas, mesmo sendo pássaros que ninguém consegue identificar direito, ainda assim são apenas pássaros, né? E aí há essa atmosfera de estranheza, porque, aparentemente, eles se comportam de um jeito pouco comum. Já o fato de serem entendidos de diferentes maneiras pelos poderosos e pela população coloca esses animais no terreno da hesitação e, como lembra o Todorov aqui no seu livro, a hesitação faz parte do fantástico, né? E, finalmente, quando esses pássaros são destruídos e descobre-se que eles não eram reais, aí nós adentramos o terreno do maravilhoso, porque pássaros de tecido e algodão não voam, não piam, não invadem a cidade. Então, assim, tudo bem, não são pássaros reais, mas por que como eles se comportam como pássaros reais? E aí, como não há uma explicação racional para isso, nós adentramos o terreno do maravilhoso. E assim nós chegamos a um grupo de personagens muito importante para o desenrolar do romance, mesmo porque essas personagens encadeiam um ritmo muito específico para essa narrativa aqui, e justamente por isso eu deixei para falar desse aspecto do livro no final dessa minha fala. Como eu disse, o romance se divide em 7 capítulos, cada um referente a um dia na Semana da Pátria de 1936. Acontece que no início de cada um desses capítulos nós acompanhamos uma das 7 irmãs Pilar. Essas mulheres têm ali entre os seus 45 e 65 anos de idade, todas elas são solteiras e elas se revezam para cuidar da vida alheia pela janela da casa onde elas moram, usando um binóculo que elas herdaram do pai. Então o pai dessas moças morreu há algum tempo, e aí, para além da casa e dos móveis, ele deixou também para essas filhas esse binóculo, e aí cada capítulo começa com uma dessas irmãs olhando com o binóculo para saber o que está acontecendo na vizinhança. Então todo capítulo se estrutura mais ou menos do seguinte modo. O capítulo começa com o narrador falando que uma dessas irmãs pegou o binóculo e foi até a janela, e aí nesse momento a perspectiva dessa irmã oferece um olhar panorâmico primeiro pela cidade, e aí o movimento dessa personagem com o binóculo determina para onde o leitor deve olhar. Então, por exemplo, no primeiro capítulo a primeira irmã olha para o lado da prefeitura, então aí a gente já sabe que esse é um ponto importante da cidade. No segundo capítulo, a irmã olha, sei lá, para o botequim. Aí a gente começa a perceber a geografia da cidade a partir desse olhar enviesado dessas personagens. E assim, uma vez feito esse movimento panorâmico, o binóculo para em um determinado personagem e a partir de então o narrador começa a acompanhar esse personagem que foi focalizado. Então, existe um movimento de olhar para o macro e depois ir dando um zoom até atingir um personagem que será, então, acompanhado. Então, é como se esse narrador fosse o olho que tudo vê, e aí ele assume a voz narrativa justamente no momento em que o personagem observado fecha uma porta ou uma janela, e aí isso impossibilita que as irmãs Pilar continuem acompanhando os seus movimentos lá da janela com o seu binóculo. Isso já estabelece no livro
a lógica de vigilância que é típica de cidades pequenas, mas que se potencializa pensando em toda a discussão política que está em jogo aqui no livro. Então, veja, esse recurso do binóculo é um recurso interessante porque ele dá ao início de cada capítulo um ritmo quase cinematográfico, já que essa mudança da visão panorâmica para o particular de um personagem que vai ser acompanhado funciona, como eu já disse, como um zoom. E aí os comentários dessas irmãs vigiando a vida alheia funcionam quase como uma narração em off. E aí a gente tem a impressão de estar ali acompanhando um filme noir de investigação, o que não deixa de ser também, né? E o fato de serem solteiras e de morarem todas na casa que pertenceu à família por gerações permite que essas mulheres, cuja única ocupação profissional é fazer alguns artesanatos para a vizinhança, tenham bastante tempo livre para ir aos poucos notando que tem algo estranho se desenvolvendo ali, se desenhando no horizonte de Lagoa Branca. De maneira que é por meio dessas irmãs que a gente fica sabendo de vários podres dos moradores. E esses podres, como eu disse antes, misturam a vida pública e a vida privada, já que eles vão desde conspirações políticas até adultérios. E como essas mulheres sempre estão ali naquela janela o tempo todo, há anos, elas praticamente sempre sabem com antecedência sobre as coisas que vão acontecer e elas quase sempre acertam essas suas previsões. Espero que o barulho da chuva não incomode vocês, mas enfim, estava precisando chover mesmo. O que eu ia dizer era o seguinte: se não me engano, os pais dessas 7 irmãs Pilar morreram por motivações políticas no passado. E isso faz com que essas 7 irmãs funcionem como a memória dessa cidade e de todas as violências cometidas no passado por questões políticas. Daí essa insistência delas em se manterem vigilantes o tempo todo quando percebem as movimentações suspeitas do prefeito. E por mais que seja apenas mais um detalhe para reforçar esse estilo de vida de uma cidade do interior, é por meio dos comentários dessas 7 irmãs que a gente percebe a mentalidade fortemente ligada à cultura agrária e ao coronelismo. Então, alguns comentários que elas fazem nos permitem perceber questões como o atraso, essa vida no campo que ainda influencia muito a dinâmica dessa cidade. Tanto que não é por acaso que o prefeito seja sempre referido como coronel. E aí, num contexto como esse, pensando nas ações dos estudantes, como articular essa noção de guerrilha urbana em um espaço em que a urbanização ainda está ali apenas começando, apenas engatinhando. Enfim, cada uma dessas 7 irmãs tem características diversas umas das outras. Eu até poderia falar aqui de cada uma delas, mas eu vou dar ênfase a apenas uma, que é a irmã mais nova, chamada Maria da Glória. Ela já tem uma primeira diferença muito importante em relação às outras irmãs, pelo simples fato de ela, segundo as más línguas, ter algum tipo de dom mediúnico. Então, por exemplo, aparentemente ela consegue se comunicar com os pais, que, como eu disse antes, já morreram há alguns anos. Além disso, é a Maria da Glória quem faz todas as tarefas de casa, talvez por ser a mais nova e, portanto, ter mais energia do que as irmãs, e aí sobra sempre tudo para que ela faça. Só que aos poucos a gente vai percebendo algumas coisas estranhas sobre essa personagem. Então, por exemplo, das 7 irmãs, ela é a única que não fica olhando pelo binóculo. E aí você pode pensar, ela não olha pelo binóculo porque, enquanto as outras estão na janela, ela está ali cuidando dos afazeres domésticos. O que faz sentido. Além disso, em mais de um momento, as outras irmãs Maria, porque sim, todas elas se chamam Maria, em vários momentos essas irmãs saem de um determinado cômodo, apagam a luz e deixam a Maria da Glória sozinha e no escuro. E assim, aos poucos, ou pelo menos isso aconteceu comigo, eu não percebi isso logo de cara, eu fui perceber isso depois, sei lá, do 4º ou 5º capítulo, mas enfim, aos poucos eu fui percebendo que na verdade a Maria da Glória é cega.
Só que isso, por si, não é o mais estranho sobre essa personagem. Porque, a partir de dado momento, as irmãs começam a notar que a Maria da Glória está literalmente encolhendo. Ela está diminuindo de tamanho. Só que as irmãs, mais estranho do que essa diminuição na estatura da Maria da Glória, é o fato das irmãs dela olharem para isso e falarem assim: ah, não, vamos no médico, que ele vai passar algum remédio e isso vai passar. Ou seja, é muito estranho que elas olhem para esse evento maravilhoso como se fosse algo banal. Mas as coisas não param por aí. Por quê? Quem fez aqueles pássaros de pano, arame, enfim, que invadiram a cidade foi justamente a Maria da Glória, que, como eu disse, é uma mulher cega que passa o dia inteiro fazendo serviços domésticos. Ou seja, como é que essa mulher cega fez tantos pássaros sem que ninguém percebesse, sendo que ela passa o tempo todo fazendo as tarefas da casa? Juntando isso com os supostos dons mediúnicos dessa personagem, talvez então esses pássaros realmente tenham algo de sobrenatural. E o fato de serem uma alegoria política ligada à resistência, quando vistos pelos militares, então é muito significativo que a personagem cega seja aquela que melhor enxergue que tem algo de errado acontecendo pela cidade, e assim esses pássaros funcionam quase como se fossem ali uma espécie de vingança da Maria da Glória em relação aos desmandos do prefeito e dos militares. Então, a figura dessa personagem cega ganha contornos quase proféticos, ou melhor dizendo, ela se torna quase uma profetisa quando a gente pensa que é bastante comum ter personagens cegos que têm alguma capacidade de ver aquilo que ninguém mais consegue ver em uma determinada realidade, né? Se não me engano, o Mia Couto, ele tem, só para citar um exemplo, tem outros livros em que essa figura do cego aparece como aquele que não vê o mundo físico, mas vê alguma coisa para além do físico. Mas se não me engano, lá na Confissão da Leoa, ou algo do tipo, o Mia Couto tem um personagem que ele vai caçar os leões que estão atacando uma determinada aldeia, e aí depois a gente descobre que esse personagem caçador é um cego, né? E ainda assim, quando ele está caçando, ele consegue ver os rastros do leão. Mas enfim, então é muito comum essa imagem do cego ganhar essa dimensão quase sobrenatural, quase mística, e isso aparece aqui também nesse Os Tambores Silenciosos, e por tudo isso fica a minha enfática recomendação de leitura. É claro, se a gente olha para esse livro em comparação com A Hora dos Ruminantes, que também tem eventos inexplicáveis acontecendo, A Hora dos Ruminantes é um texto muito mais fácil, muito mais acessível. Me parece que Os Tambores Silenciosos não seja um texto difícil, mas é um texto um pouco mais hermético do que o livro lá do José J. Veiga, mas ainda assim fica a minha enfática recomendação de leitura aqui dos Tambores Silenciosos. O primeiro capítulo ele oferece alguma dificuldade para você entender esse movimento do narrador, mas uma vez que você o entende, eu acho que a leitura vai se tornando mais fluida, mais dinâmica. Enfim, deixarei na descrição o link lá para o meu vídeo sobre A Hora dos Ruminantes e também o link para o meu perfil no Apoia-se, assim caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho aqui, é só você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Agora, se você já contribui, fica aqui meu agradecimento, e para você que quer contribuir, mas não financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso vir aqui e falar sobre esses pássaros misteriosos que invadem as cidades durante a Semana da Pátria e da Independência, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente para esse meu conteúdo aqui. Em todos os casos, fica o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um Amplex.